Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Diante do Justo Juiz e hoje nós vamos falar o juízo e o destino das nações. No livro de Mateus 25, 31, vai dizer para nós assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros. Como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e as porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e eu era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo me visitastes, preso foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quanto for que te vimos com fome, te demos de comer, ou que teve sede, demos de beber? E quando tivemos um forasteiro e hospedamos, ou nu te vestimos? E quando viemos o enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei responde, lhe dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro e me hospedaste, então tu não me visitaste, achando-me enfermo, preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e nós não os assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre lhe deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão a esses o castigo eterno, porém o justo vai viver para a vida eterna. Salmos 2, 8, 9 diz assim: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as suas despedaçarás como vaso de oleiro. Então veja que o juízo de Deus, ele também se manifesta no destino das nações, revelando a justiça divina, a justiça aplicada como critério universal para governar todos os povos. Em Mateus 25, 31, 46, nós vimos quando Jesus apresenta suas passagens sobre o impacto, sobre o juízo das nações. Ele fala da vinda gloriosa do Filho do Homem, que virá na sua glória em todos os seus anjos e reunirá diante de todas as nações. Olha, nesse grande julgamento, as nações serão separadas como ovelhas, como bodes, baseadas não na riqueza ou poder, mas nas suas ações, nas suas práticas de amor, misericórdias, feitas aos irmãos de Jesus, os necessitados, os estrangeiros, os doentes, os presos. Esta passagem ela nos mostra que o juízo das nações é fundamentada na compaixão e justiça social. Ela é um chamado para que todos que ajam com justiça no tratamento com seus semelhantes. O reino prevalecerá para aqueles que praticam atos de bondade, o amor verdadeiro, demonstrando que a fé ela expressa em obras concretas que prova o bem comum. No Salmos 2:8 reforça o domínio soberano de Deus sobre as nações, aonde ele fala: Pede, eu darei as nações por herança, por possessão. Então esta imagem mostra o equilíbrio entre a autoridade que Deus confere a Cristo para julgar as nações e o poder para destruir toda oposição à justiça. O juízo das nações não é simplesmente político, mas tem um fundamental espiritual, eterno, assegurado que somente o governo baseado na justiça divina pode prevalecer. Nós devemos refletir sobre o juízo das nações,
e conduzir-nos a reconhecer-nos um papel individual, meu, seu, coletivo, para viver com responsabilidade social, moral, sendo um instrumento de Deus, de justiça, de paz, que governa, que influencia uma nação, que está sob o olhar atento de Deus, responsável por promover as leis, atitudes que reflitam a sua justiça. Também somos chamados a viver como parte do corpo de Cristo, influenciando positivamente a comunidade que nós pertencemos, para que o juízo das nações seja marcado pelo amor, pela justiça. Assim, meu irmão, minha irmã, o juízo de Deus sobre as nações conclama-nos a uma fé ativa que nos traduz em ações diárias de justiça, de misericórdia, para que todos, preparando-nos para um momento que cada nação será chamada a prestar contas perante o juízo. Essa certeza deve fortalecer a nossa esperança de um modo renovado, governado pela justiça, pela paz do reino do nosso Senhor. É nessa justiça, olhar para o próximo, quando Jesus diz: este mandamento que eu vos deixo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa direção, por esta palavra. Obrigado, Pai, por todas as maravilhas, por todas as coisas que o Senhor tem feito, pela bondade, pela misericórdia que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor vem estar olhando, sondando o coração de cada um, Senhor. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.